O efeito Mandela é um termo usado para descrever um fenômeno estranho em que grandes grupos de pessoas compartilham a mesma falsa memória. Essas falsas memórias podem ser sobre qualquer coisa, desde grandes eventos mundiais até pequenos detalhes do cotidiano. Alguns acham que isso é apenas resultado de memórias falhas, enquanto outros veem o efeito Mandela como evidência de um universo alternativo ou de uma realidade alterada. Número 10. Há quase 30 anos, a Nintendo lançou o segundo jogo da série extremamente popular Mario Kart. Mario Kart 64 introduziu muitos elementos na série que ainda são usados hoje, incluindo classes de peso, derrapagem e os personagens Donkey Kong e Mario. Mas também trouxe um item que ficou famoso na cultura pop. Apesar da sua fama, o nome desse item pode ser alvo de um efeito Mandela. Cascos vermelhos e verdes apareceram no primeiro Mario Kart. No segundo, elas foram aprimoradas. Jogadores podiam obter 3 cascos vermelhos ou verdes em uma caixa surpresa. Alguns jogadores, especialmente os do fim do grupo, podiam receber outro tipo de casco. O casco espinhoso era azul e cheio de espinhos afiados. Em vez de mirar no corredor mais próximo ou girar sem rumo, o casco espinhoso mirava especificamente no jogador que estava em primeiro lugar. Desviar após o casco espinhoso, mirar em um jogador é quase impossível. Uma explosão de energia faz o corredor parar imediatamente e, sem grande vantagem, outros o ultrapassam. O casco espinhoso é talvez o item mais famoso de Mario Kart, mas muitos o conhecem como casco azul. Há vários exemplos online de pessoas surpresas ao descobrir que o item não tem nome baseado na cor. A expressão casco azul entrou no uso comum, indo além da série Mario Kart. Ela se refere a contratempos inesperados, fora do controle de alguém, mesmo quando tudo parece bem. Os jogadores que falam sobre o item quase sempre se referem a ele como casco azul. Até mesmo a página da Wikipédia para o item se chama casco azul, em vez de casco espinhoso. Mas em todos os jogos do Mario Kart, o manual mostra claramente que o item se chama casco espinhoso. Produtos licenciados como o Lego também o chamam de casco espinhoso. A única vez que casco azul é usado em qualquer mídia oficial é no filme mais recente do Super Mario. É fácil ver por que o nome baseado na cor ficou mais popular. Os outros 2 itens de casco na série Mario Kart são nomeados pela cor, e faz sentido que essa convenção de nomes continue para o terceiro item. O item também nunca mudou de cor ao longo das 3 décadas de jogos em que apareceu. Durante esse tempo, a Nintendo experimentou com a aparência dele, em especial dando asas, mas o casco sempre permaneceu azul e os espinhos continuaram no lugar. Mesmo quem joga esses jogos há anos ainda se surpreende por só recentemente descobrir o nome oficial do item. Talvez nunca tenham lido o manual, pois o jogo é intuitivo, especialmente para quem já jogou versões anteriores. Os nomes dos itens raramente aparecem em campanhas publicitárias ou são ditos em voz alta no jogo, o que é fácil deixar passar essa informação. No entanto, essa explicação não é aceita por todos. Embora todas as evidências mostrem que o item sempre se chamou casco espinhoso, alguns acreditam que houve uma alteração e a história foi ajustada para mostrar isso. Número 9. Ortografias são exemplos comuns do efeito Mandela e também os mais fáceis de descartar, pois é simples esquecer a escrita de palavras pouco usadas. Mas no caso das maçãs Macintosh, é um dos mais estranhos dessa categoria. A maçã Macintosh é a maçã nacional do Canadá e uma das variedades mais populares do mundo. Milhões são vendidas anualmente e representam cerca de 25% do mercado no Canadá. A maçã também é a variedade que deu nome aos famosos computadores Macintosh. Aqui pode estar a origem da confusão sobre o nome. Ao contrário de um computador, a maçã Macintosh não tem um A em seu nome. A maçã foi cultivada pela primeira vez no início do século XIX pelo fazendeiro John Macintosh. John era da Escócia, mas migrou para o Canadá por Nova York anos antes.
A maçã ficou popular por meio de seu filho e neto, inicialmente localmente e depois em maior escala. À medida que a popularidade crescia, a maçã precisava de um nome, e ela foi simplesmente batizada com o nome da família que a cultivou. Segundo a história do computador, a Apple nomeou seu computador em homenagem ao tipo de maçã favorito do criador Jeff Raskin. A empresa optou por mudar levemente a grafia do nome, acrescentando um A em Mac para evitar problemas de direitos autorais. Era parecido o bastante com o nome original para que qualquer um que conhecesse a maçã percebesse a ligação, ainda mais porque às vezes era chamada só de maçã Mac. Desde então, o computador ficou mais famoso que a fruta, o que talvez explique tantos erros ao escrever seu nome. O problema se tornou tão conhecido que a empresa de software de distribuição de alimentos NSS precisou fazer uma apresentação sobre o assunto. De acordo com a NSS, muitos clientes têm entrado em contato com eles sobre erros nos dados que estavam recebendo sobre as maçãs vendidas. As planilhas incluíam a grafia correta das maçãs Macintosh, mas os clientes achavam que era algum tipo de erro. O problema era tão frequente que consumia muito tempo e recursos da equipe de suporte técnico da empresa. A NSS decidiu produzir uma apresentação destacando equívocos comuns de ortografia e explicando o que era o efeito Mandela, na esperança de que os clientes percebessem que não havia erro de grafia nos dados. Esse problema não é novo. Há indícios de que já escreviam o nome da maçã errado bem antes do computador surgir nos anos 80. Resíduo é o termo usado por quem acredita no efeito Mandela para apontar evidências de uma mudança. No caso das maçãs Macintosh, há bastante desse chamado resíduo em arquivos antigos de jornais. De anúncios a artigos de jornal sobre a maçã, o erro de grafia aparece repetidamente. Parece que Macintosh, com e sem o A, tem sido usado de forma intercambiável por décadas. Alguns artigos de jornal até usam as duas grafias na mesma matéria. Pode ser um exemplo de mudança de linha do tempo, mas também pode ser só um erro de ortografia agravado pela gigante da informática. Número 8. Polaris é uma das estrelas mais importantes no céu noturno. Por mais de 1000 anos, ela auxiliou humanos a navegar oceanos e desertos. Muitos acreditam que um dos fatos mais básicos sobre essa estrela famosa sofre efeito Mandela. Polaris, também chamada de Estrela do Norte, está a cerca de 1500 anos, quase diretamente acima do Polo Norte geográfico da Terra. Esse é o eixo em torno do qual a Terra gira. No céu noturno do hemisfério norte, a Estrela do Norte parece imóvel, enquanto as outras estrelas giram ao redor dela. Encontrar a Estrela do Norte é fácil, mesmo sem bússola. Não importa onde você esteja no hemisfério norte, a constelação da Ursa Maior ou o Grande Carro sempre aponta para Polaris. A Ursa Maior é uma das constelações mais fáceis de ver no céu. Com 7 estrelas, ela tem formato de taça ou panela. Seguindo a linha pelas 2 estrelas da borda externa da taça, a próxima estrela brilhante é Polaris. Polaris é a ponta do cabo da Ursa Menor, constelação parecida, mas menos fácil de achar que a Ursa Maior. Segundo muitos na internet, a Estrela do Norte era bem mais fácil de encontrar. Muitos acreditam que Polaris já foi a estrela mais brilhante do céu noturno. Polaris é a estrela mais brilhante da Ursa Menor e é aproximadamente a 50ª mais brilhante vista da Terra. Ela ainda é extremamente brilhante, considerando que existem milhares de estrelas que podem ser vistas com e sem o auxílio de um telescópio. Polaris está longe de ser tão brilhante quanto a mais brilhante delas. A estrela mais brilhante no céu noturno é, na verdade, Sirius A, a estrela do cão. Sirius está localizada na constelação de Cão Maior e é outra estrela que tem grande importância ao longo da história da humanidade. Os antigos egípcios marcavam o início do calendário pelo surgimento de Sírius no céu oriental. Sírius costumava aparecer pouco antes do Nilo transbordar, evento crucial para uma civilização dependente do rio. Sírius ainda é relevante e uma das estrelas que mais atraem o interesse científico. Sírius é um sistema estelar binário. Além da brilhante Sirius A,
há uma estrela anã branca mais fraca conhecida como Sirius B. Esta foi a primeira anã branca descoberta e a mais próxima da Terra. O estudo do sistema de Sirius ajudou cientistas a entender melhor o envelhecimento das estrelas. Para muitos na internet, aprender sobre Sirius foi chocante. Aprenderam desde cedo que Polaris era mais que a estrela do norte, era também a mais brilhante. Se isso é ou não um efeito Mandela tradicional, é debatido. Efeito Mandela é quando um grupo lembra algo de forma diferente do que ocorreu. Se muitos acreditam que Polaris era essa estrela mais brilhante e sempre olharam para o céu notando-a assim, mas agora veem outras mais brilhantes, isso pode ser considerado um efeito Mandela. A maioria das pessoas discutindo isso online só lembra de ouvir ou aprender sobre o brilho de Polaris. Pode ser apenas um equívoco comum transmitido a quem nunca aprendeu diferente. Eles não estão errados ao lembrar que aprenderam isso. O fato nunca foi verdadeiro. Número 7. Fotos do desembarque na Normandia no dia D tornaram-se imagens icônicas da Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas notaram objetos nas fotos que não condizem com sua compreensão do evento histórico. Após comprovarem que os artefatos não eram do Photoshop, muitos passaram a crer que eram efeito Mandela. Balões de barragem teriam sido uma visão familiar para quem vivia em lugares como Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Os balões foram criados para dificultar a ação de aeronaves inimigas e o lançamento de dispositivos sobre os alvos. Embora os balões de barragem sobre Londres durante a Blitz pareçam normais, muitos se surpreendem ao vê-los em imagens do desembarque do dia D. No dia D, eles serviram ao mesmo propósito que os de Londres durante a Blitz. Foram inflados na Inglaterra, amarrados a barcos e embarcações e partiram com os soldados rumo à invasão das praias. A maioria desses balões não chegou à França, sendo destruída por aeronaves inimigas ou pelos próprios soldados aliados. Muitos temem que os balões os tenham tornado alvos maiores para aeronaves inimigas, que teriam mais dificuldade para localizar navios sem eles. No entanto, assim que os desembarques foram concluídos, novos balões de barragem foram inflados e instalados ao longo das praias. Esses balões aparecem nas fotos da Normandia em 1944. Para quem viveu o efeito Mandela, parecem fora de lugar. Mesmo interessados na Segunda Guerra Mundial, não lembram de ver esses balões ou de aprender sobre eles nas aulas de história. Há várias razões para os balões de barragem terem passado despercebidos, sem relação com o efeito Mandela. Primeiro, eles também não foram distribuídos igualmente entre as 5 praias. Esses balões eram encontrados principalmente nas praias americanas. Se as pessoas tivessem visto só imagens de Juno, Sword ou Gold, provavelmente não teriam visto esses dispositivos. Outro motivo pelo qual as pessoas talvez não tenham aprendido sobre isso na aula de história pode ter a ver com as pessoas responsáveis por instalá-los. Todos os balões das fotos do dia D são do 320º Batalhão de Balões de Barragem. Esse batalhão do Exército dos Estados Unidos tinha menos de 2.000 homens distribuídos em várias embarcações no dia D. Eram operadores especialmente treinados para lidar com o perigoso gás hidrogênio dos balões e monitorar o clima, garantindo o controle dos dispositivos. O 320º Batalhão de Balões de Barragem foi o único batalhão totalmente afro-americano a participar dos desembarques do dia D. Na década de 1940, o exército dos Estados Unidos era segregado e a maioria dos batalhões afro-americanos não podia atuar na linha de frente. Alguns outros batalhões participaram dos combates na Europa mais tarde, mas só um esteve nas praias da Normandia. Esse fato pode ter levado ao esquecimento do 320º Batalhão e seu trabalho nos livros de história, tornando ainda menos provável que as pessoas os conheçam. Só recentemente isso começou a ser corrigido, o que pode ter resultado nesse efeito Mandela. Número 6. A maioria dos efeitos, Mandela se assemelha a falsas memórias que um grande grupo de pessoas lembra de uma maneira muito parecida. Nos últimos anos, essa definição passou a incluir outros exemplos que indicam mudanças na nossa realidade.
Alguns acham que grandes descobertas que deveriam ter sido feitas muito antes podem ser vistas como efeito Mandela. A Lua é o corpo celeste sobre o qual os humanos mais sabem. É o único objeto no nosso sistema solar, além da Terra, em que os humanos já pisaram. Já foram realizadas inúmeras missões para estudar a superfície e o subsolo lunar. Costuma-se dizer que sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os nossos próprios oceanos, mas em 2020 ficou claro que ainda havia mais a aprender sobre a companheira da Terra. Em 2008 e 2009, a sonda Chandrayaan-1 da Organização Indiana de Pesquisa Espacial passou quase um ano pesquisando a superfície da Lua. Ele ficou famoso ao descobrir vestígios de água e mapear depósitos minerais na Lua. Desde então, cientistas analisaram dados sobre os minerais encontrados e fizeram uma descoberta surpreendente. Há vestígios de ferrugem na Lua. Ferrugem é o nome comum para óxido de ferro e é frequentemente vista na Terra. Ocorre naturalmente quando o ferro entra em contato com oxigênio e água, ambos abundantes em nosso planeta. Mas a Terra não é o único local do sistema solar com ferrugem. A cor vermelha de Marte vem principalmente do óxido de ferro, indicando que já houve água líquida em sua superfície. Mas a Terra e Marte têm uma coisa em comum que a Lua não tem: uma atmosfera onde o oxigênio pode existir. A Lua não tem uma atmosfera funcional. Apenas vestígios de gases são encontrados próximos à superfície, e esses são principalmente hélio, neônio e argônio. A Lua não tem gravidade suficiente para reter gases, então qualquer gás que sai de seu interior logo se dispersa no espaço. Até crianças interessadas em espaço sabem da ausência de atmosfera. A notícia de que a Lua poderia ter ferrugem surpreendeu muitos em 2020. Não era só uma informação nova sendo descoberta, mas algo que mudava tudo sobre a superfície lunar. A explicação da NASA não contradiz nosso conhecimento anterior. Vestígios de oxigênio da alta atmosfera terrestre estão presentes na cauda magnética do planeta. Esta é uma cauda criada pelo campo magnético que se estende atrás do planeta. Quando a Lua cruza a cauda, parte do oxigênio é depositado em sua superfície. Dura só o suficiente para reagir com ferro e vestígios de água, formando óxido de ferro. Há apenas pequenas quantidades de ferrugem na superfície. É um erro achar que isso pode ser visto da Terra, mesmo com telescópios comuns. Tecnologia avançada foi necessária para detectar o óxido de ferro, explicando por que isso não havia sido visto antes. Apesar da explicação, alguns ainda suspeitam que seja um efeito Mandela ou prova de que nossa realidade mudou. Número 5. Os biscoitos Blue Ribbon têm sido uma presença comum nas lancheiras das crianças há décadas. Recentemente, notaram um efeito Mandela sobre esse doce de chocolate. O Blue Ribbon é um biscoito com cobertura de chocolate lançado nos anos 1930, feito de camadas de wafers crocantes com fina cobertura de chocolate. Foi originalmente produzido em Glasgow, Escócia. Hoje, o biscoito pertence à Nestlé, que em 2017 anunciou a transferência da produção para a Polônia. Isso gerou grande atenção online. Muitos ficaram apenas chateados com a produção deixando o Reino Unido, mas outros notaram algo mais preocupante. Com as notícias sobre o biscoito estampando manchetes em todo o país, as pessoas estavam vendo o nome impresso com mais frequência do que nunca, e agora percebiam que o nome era algo muito diferente do que lembravam de suas infâncias. Muitas pessoas na internet lembram do biscoito chamado Blue Ribbon. O nome fazia sentido. Fitas azuis geralmente são dadas a algo de altíssima qualidade e seriam um bom nome para um produto. A embalagem também apresenta um design parecido com uma fita, fazendo com que o nome fique gravado na cabeça das pessoas. Mas a palavra ribbon nunca apareceu na embalagem. Desde que foi criado em 1936, o nome do biscoito sempre foi Blue Riband. Riband é só um termo antigo para fita. Todas as conotações positivas do nome Blue Ribbon permanecem no novo nome.
Também é conhecido como o nome de um prêmio dado ao navio de passageiros que cruzava o Atlântico no menor tempo. Provavelmente esse prêmio deu nome ao chocolate Blue Riband. Ao descobrir o nome verdadeiro do biscoito, alguns suspeitaram que ele mudou desde a infância. Mas ao voltar e olhar antigos anúncios e embalagens antigas, ficou claro que o nome sempre foi assim. Outros na internet apoiaram o nome Riband. Eles lembravam das discussões na cantina sobre a pronúncia da palavra. Essas discussões não existiriam se o nome fosse mais familiar. Esse efeito, Mandela se tornou popular na mídia britânica e foi noticiado por portais de notícias online. A mudança da fábrica não foi a única vez que o efeito Mandela apareceu. De tempos em tempos, a discussão retorna quando mais pessoas percebem que suas memórias de infância estão erradas. Uma explicação é que as crianças pronunciam o nome errado, gerando falsas memórias. Riband se pronuncia quase igual a ribbon, então as crianças provavelmente chamavam os biscoitos de Blue Ribbons. O som do nome marcou mais as pessoas do que as palavras da embalagem. Como muitos só ouviram sobre o efeito Mandela décadas após comer o biscoito de chocolate, a chance de lembrança errada é grande. A explicação alternativa é que a realidade mudou em algum momento. Em outro universo, o nome do biscoito era mais comum do que o que temos aqui. Número 4. A maioria das pessoas sabe que nosso sistema solar está localizado dentro da galáxia Via Láctea. Eles também podem ter uma noção de como a galáxia Via Láctea é. Mas é muito menos comum as pessoas saberem exatamente onde o Sol e a Terra estão localizados na galáxia. Agora, devido ao efeito Mandela, parece que nem mesmo as pessoas que achavam que sabiam têm certeza. A galáxia Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, o que significa que ela tem uma barra no centro com dois braços principais que se estendem em espiral a partir dela. Também há alguns braços menores. Determinar exatamente como a nossa galáxia realmente é, não é uma tarefa fácil. Cientistas observam galáxias distantes para saber seu tamanho e forma, mas isso é bem mais difícil dentro da própria galáxia. Os cientistas precisaram calcular o tamanho e a forma da Via Láctea, analisando o movimento das estrelas e as variações na luz que emitem, em vez de observá-la diretamente. Nossa compreensão da forma da galáxia muda constantemente, conforme cientistas obtêm dados melhores e os interpretam com mais clareza. Foi apenas nas últimas décadas que os cientistas começaram a entender corretamente onde exatamente a Terra está localizada em relação ao centro galáctico. Nosso sistema solar está localizado no braço de Órion, um braço relativamente menor, situado entre os braços maiores de Sagitário e de Perseu. Apesar de ser um braço menor, semelhante a um esporão, o braço de Órion tem dezenas de milhares de anos-luz de largura e ainda mais de comprimento. Ele também abriga muitas das estrelas mais conhecidas que vemos no céu noturno, incluindo a constelação de Órion, que dá nome ao braço. Estamos cerca da metade do caminho entre o centro e a borda da galáxia. Segundo cientistas, este pode ser o melhor lugar para a vida existir. Existe muita atividade no centro da galáxia e nos principais braços. Essa atividade resultaria em altos níveis de radiação e muito mais estrelas passando perto, deslocando asteroides ou planetas de suas órbitas. Planetas em órbita dessas estrelas sofreriam impactos catastróficos de asteroides a cada algumas centenas de milhões de anos. A evolução da vida complexa seria impossível nesse período. O espaço entre os braços também não é melhor, pois faltam metais aqui. O sistema solar pode estar na zona habitável da nossa galáxia. Mas essa localização não é como todos lembram ter aprendido. Muitas pessoas na internet têm lembranças nítidas de terem aprendido que, na verdade, estamos localizados muito mais perto da borda externa da galáxia, situados no braço de Sagitário. Isso não é simplesmente um erro. É difícil de explicar apenas como uma atualização do nosso entendimento sobre como é a nossa galáxia. Isso muda completamente a nossa posição e o que deveríamos ser capazes de ver quando olhamos para o espaço. Nossa pesquisa revela que cientistas antes acreditavam que estávamos no espaço vazio entre os braços de Sagitário e Órion.
Isso ainda é uma mudança significativa, mas está longe de ser tão grande quanto a diferença que esse efeito Mandela sugere que aconteceu. O braço de Órion fica ao lado do de Sagitário, mas estar na borda externa da galáxia mostra que essa não é uma pequena mudança de localização. Na nossa posição atual, o braço de Sagitário na verdade fica entre nós e o centro galáctico. Teríamos que nos mover muito mais ao redor da espiral antes de chegarmos a qualquer lugar que pudesse ser considerado próximo à borda externa. Não só entusiastas amadores do espaço cometeram esse erro. Astrofísicos famosos como Neil deGrasse Tyson e Carl Sagan já descreveram o sistema solar como estando no braço de Sagitário ou na borda externa da Via Láctea. É possível que isso seja simplesmente devido ao nosso entendimento da galáxia, ao nosso redor ter mudado ao longo do tempo. Muitos veem o efeito Mandela como a maior prova de uma mudança cósmica em nossa realidade. Número 3. Davi de Michelangelo é uma das estátuas mais famosas do mundo, vista por muitos amantes da arte e símbolo da Itália renascentista. Mas há um detalhe sobre a estátua que até mesmo pessoas que a viram pessoalmente ficam surpresas ao descobrir. Michelangelo esculpiu Davi pouco antes de sua luta contra Golias. Ele está de pé com uma pedra em uma mão e a funda na outra. Sua testa está franzida e ele olha fixamente para o horizonte. Muitos recordam os olhos de Davi vazios, apenas com uma linha fina marcando a íris. Isso causava uma sensação estranha e deixava a estátua ainda mais assustadora. Mas a estátua não parece assim hoje. Davi não só tem pupilas, como elas também são em formato de coração. A mudança foi tão chocante, alguns achavam que as imagens foram editadas para parecer emojis de coração. Na verdade, nenhuma edição foi feita, e os corações estão lá desde que Michelangelo terminou a escultura em 1504. O Davi de Michelangelo é uma das esculturas mais estudadas do mundo, então é surpreendente que esse detalhe estranho tenha passado despercebido. Existem alguns elementos sobre Davi que podem ser surpreendentes. Não é incomum que as pessoas saibam exatamente quão alta é a estátua. Davi tem mais de 5 metros de altura, e o tronco de árvore esculpido atrás da figura foi colocado ali para ajudar a sustentar a estrutura. Muitas pessoas se surpreendem com o tamanho das mãos e da cabeça de Davi em relação ao corpo. Mas Michelangelo fez esses detalhes de propósito. A estátua foi projetada para o telhado de uma catedral, com elementos ampliados para melhor visualização do chão. Mesmo quem conhecia esses elementos surpreendentes nunca tinha ouvido falar dos olhos em formato de coração. Alguns lembraram de ver a estátua pessoalmente sem notar as pupilas. Nenhum guia turístico mencionou isso, mas alguns lembravam dos olhos vazios voltados para Roma. Mas fazer um tour pela Galleria dell'Accademia em Florença hoje pode agora incluir a menção aos olhos em formato de coração. O motivo de Michelangelo ter incluído esse detalhe se perdeu com o tempo. Não importa o motivo, é um detalhe estranho de incluir. Se Davi tivesse sido colocado no local original da estátua, dificilmente os olhos em formato de coração seriam notados, tornando esse detalhe ainda mais estranho. Número 2. Bob Esponja, calça quadrada, é um dos desenhos animados mais populares atualmente. Após mais de 25 anos no ar, não surpreende que haja muitos rumores e mitos sobre o desenho animado. Algumas dessas histórias são claramente falsas, mas outras têm verdade suficiente para que muitos acreditem serem reais. Algumas dessas histórias parecem tão reais que muitos garantem lembrar delas acontecendo. Eu Fui um Gary Adolescente foi um episódio de Halloween da primeira temporada de Bob Esponja Calça Quadrada que muitos lembram por ter assustado na infância. O episódio é considerado uma introdução ao gênero de transformação no terror, e seu título faz paródia ao filme Eu Fui um Lobisomem Adolescente. No episódio, o caracol Gary, do Bob Esponja, adoece e precisa de uma injeção de plasma de caracol. Ao tentar aplicar a injeção com Lula Molusco, Bob Esponja acaba sendo atingido. Inicialmente, ele não parece afetado, mas depois se transforma horrivelmente em um híbrido de caracol.
No fim do episódio, Lula Molusco também é atingido pela agulha e recebe plasma de caracol. A cena corta para Lula Molusco, transformado sentado em uma cerca, com Bob Esponja e Gary também transformados. Mas não é isso que muitos fãs do desenho se lembram. Em vez disso, eles se recordam de uma cena mais longa e detalhada, mostrando toda a transformação do Lula Molusco. Isso é mais perturbador que a cena do Bob Esponja, onde os membros do Lula Molusco encolhem sob seu manto, virando sua concha. Seus olhos se alongam e ele mia descontroladamente. Só então a cena corta para a tomada final na cerca. Uma teoria diz que a cena foi cortada por ser perturbadora para o público jovem. O efeito de transição branca que vem a seguir não é como as transições comuns do desenho, sendo citado por muitos como prova de um corte. Essa não foi a única vez que cortaram uma cena da exibição original. Na 12ª temporada, no episódio Bob Esponja, na Terra do Aleatório, Lula Molusco abre portas e mostra versões alternativas, distorcidas de si mesmo. Muitos lembraram de ver algo parecido com a imagem da creepypasta Lula Molusco Suicida, história de terror do Bob Esponja sobre o Lula Molusco. Quando os fãs reassistiram, viram a cena trocada por uma Lula bebê que Lula Molusco chama de perturbadora. Os produtores admitiram que a cena foi censurada e tiveram que mudá-la. Não há provas de que isso ocorreu no episódio da primeira temporada. Uma gravação em VHS da exibição original do episódio até confirmou que a suposta cena deletada não existia. Além disso, a versão mais longa não caberia no tempo típico de um episódio da primeira temporada de Bob Esponja. Apesar de não haver evidências de que a cena realmente existiu, muitas pessoas continuam afirmando que se lembram de tê-la visto acontecer. Alguns descreveram detalhadamente tudo o que ocorreu na cena, desde falas extras até o movimento lento da câmera mostrando a cabeça do Lula Molusco se retraindo. A memória coletiva pode ser um exemplo do efeito Mandela. Embora a versão estendida nunca tenha existido neste universo, o efeito Mandela sugere que ela pode ter existido em outro. As pessoas guardam lembranças dessa versão alternativa, que simplesmente não pode ser vista hoje. Número 1. Em março de 2025, a Domino's Pizza lançou um novo prato nos Estados Unidos, mas o anúncio pegou muitos clientes de surpresa, pois eles tinham certeza de que já pediam esse prato no restaurante há anos. Alguns achavam que a Domino's mentia sobre seu passado para se promover, enquanto outros atribuíam isso ao efeito Mandela. O prato era a borda recheada com parmesão da Domino's, uma pizza com queijo parmesão na borda. Pizzas com borda recheada em si não são novidade. O prato ficou popular primeiro na Pizza Hut, que lançou sua versão em 1995. Segundo o restaurante, a receita surgiu quando uma funcionária notou que muitos clientes descartavam as bordas. Ela notou que o restaurante priorizava a cobertura e não dava atenção suficiente àquela última parte da pizza. Algumas ideias foram sugeridas, incluindo eliminar completamente a borda antes que o restaurante decidisse rechear a borda com queijo. Isso se tornou instantaneamente popular, fazendo com que a Pizza Hut faturasse bilhões de dólares em receita. Esse virou o carro-chefe deles e levou anos até que outra grande pizzaria copiasse a ideia. Nesse período, a Pizza Hut enfrentou um processo alegando que copiou a ideia de Antônio Mongiello, CEO de uma empresa de laticínios, que criou as pizzas com borda recheada acidentalmente anos antes. Ele patenteou esse método de fazer pizza, mas um processo concluiu que a Pizza Hut não infringiu a patente. Com o tempo, concorrentes lançaram suas próprias versões da borda recheada, como a Little Caesars em 2018. Em 2024, os clientes tinham várias opções de onde ir se quisessem uma pizza com borda recheada de queijo. Mas, para clientes dos Estados Unidos, a Domino's não era opção. A Domino's oferecia borda recheada em mais de uma dúzia de países internacionalmente. Começou no Reino Unido em 2011 e se espalhou depois disso. Segundo o restaurante, quando a Pizza Hut lançou a borda recheada, achavam que era só um truque. Dizia-se que o preparo atrasava a produção e dificultava o treinamento de novos funcionários.
A notícia fez a Domino's adiar sua própria borda recheada por mais de uma década, mas depois ela passou a oferecer em algumas lojas. Assim como na Pizza Hut, a borda recheada fez sucesso. Apesar disso, levaria mais 14 anos até que ela chegasse aos Estados Unidos. Em 2025, o restaurante anunciou que o prato estaria disponível em lojas de todos os Estados Unidos. Muitos na internet discordavam dessa história, dizendo que pedem pizza com borda recheada da Domino's há décadas e compartilhando relatos detalhados sobre isso. Eles se lembravam de lojas específicas que costumavam visitar e conseguiam visualizar exatamente a área de espera onde aguardavam a pizza ficar pronta. Alguns lembraram que Pizza Hut e outros restaurantes não entregavam para eles, então só podiam receber pizzas com borda recheada da Domino's. Tanto os clientes nos Estados Unidos lembravam que a Domino's já tinha esse prato antes, que a empresa incorporou essa ideia em sua publicidade. Eles ofereceram às pessoas um teste de sabor para mostrar a diferença entre a antiga pizza de borda recheada da Domino's e a nova, só que a caixa que deveria conter a pizza antiga estava completamente vazia. Se é uma falsa lembrança, uma jogada de marketing ou um verdadeiro efeito Mandela, talvez nunca seja determinado. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.